cliente quer comprar um imóvel de leilão, quer usar só o FGTS e gostaria de saber se ele pode usar. A resposta, ela é bem complexa e eu já vou avisando. Esse vídeo vai ser bem longo. Se você não tem paciência para aprender um conteúdo, sai fora. Se você tem paciência e quer entender de fato, corretor de imóveis, para quem não me conhece, fui correspondente de caixa por mais de 10 anos. Hoje atuo no ramo imobiliário. E eu entendo que tempo é dinheiro. Então, as regras do FGTS. Se o cliente quer arrematar o imóvel só usando FGTS, é possível? Primeira coisa, analisa o edital se aquele imóvel é permitido usar o FGTS. Vai ter lá no edital Imóveis XK, acessa o edital e ali já vai estar inscrito. Pode financiar o imóvel, porque não é necessariamente que tem imóvel lá no edital que vai permitir financiamento. Então, analisa se permite usar o FGTS e financiamento. Vai estar escrito assim, permite usar o FGTS? Sim, não. Se tiver sim, alegria, em par, mas calma, tem mais detalhes, não pode financiar da mesma forma. Então, primeiro, analisar o imóvel se ele é objeto de compra, só que tem mais detalhes aí. Outro detalhe importante, para poder usar FGTS, tá? Isso não só é imóvel de leilão, mas de um modo geral. O imóvel, ele não pode, se tivesse não, tá? Vou explicar o porquê. Se tivesse não lá, porque significaria que o imóvel foi adquirido pelo antigo proprietário ou pelo atual proprietário usando FGTS. Então tem um time para isso. Então é 2 anos para quem comprou o imóvel e quer revender o imóvel para leilão. Eu sempre trabalhei com a regra de 3 anos para não dar erro, tá? 3 anos do comprador e 3 anos do vendedor. Já explicou do comprador. Mas quem comprou o imóvel seria o atual ou foi o objeto de aquisição usando FGTS. Dá uma luz bem esclarecedora, principalmente na questão de regras básicas do imóvel objeto. Isso esclarece muita coisa. Voltando. Então, o FGTS a gente precisa analisar isso. Então, se foi objeto de aquisição usando FGTS, tem um tempo para poder utilizar novamente o FGTS nesse imóvel. Aí agora a regra do comprador, em comparação ao imóvel objeto de intenção. Então, o comprador, você quer comprar um imóvel. Primeira coisa, o FGTS tem finalidade de moradia. Você, se tem imóvel no nome, você vai poder utilizar o FGTS em alguns casos. Você tem imóvel no nome, primeira pergunta que eu sempre recomendo fazer: aonde que é este imóvel? Ah, eu tenho um imóvel em Torres. Aí vamos analisar. Você mora e trabalha aqui, mas tem um imóvel de lazer lá em Torres. Então, se a gente está falando que você mora e trabalha dentro da região metropolitana, vamos imaginar um raio de 100 km em linha reta. Esse raio, ele vai em todas as direções. Então, a gente chama isso de zona limítrofe. A zona limítrofe que vai determinar se você pode usar FGTS. Se o imóvel estivesse dentro do raio da zona limítrofe, ainda teria mais uma pergunta para determinar se você pode usar FGTS. Olha só. Se você tem imóvel no nome, primeiro, é uma casa, é um terreno e qual o percentual de posse desse imóvel? Se você tem um terreno e não existe nenhuma edificação nesse terreno, então você pode usar o FGTS, mesmo que esteja dentro da zona limítrofe. Agora, se você tem uma casa sobre esse terreno, mesmo que não seja verbado, não adianta mentir. Então, se tem um imóvel dentro dessa zona limítrofe, aí a pergunta-chave é: quantos por cento de titularidade desse imóvel você tem? Você tem abaixo de 40%, você pode usar o FGTS desde que não tenha financiamento ativo. Então, um detalhe primordial que eu até deixei passar e eu cheguei até aqui para explicar. Se você tem financiamento ativo em qualquer parte do Brasil, não importa se é fora da zona limítrofe ou dentro da zona limítrofe, não pode usar FGTS. Então, o que eu recomendo? Analisar e quitar o financiamento se você estiver nessa zona de corte do percentual. Então, você só se qualifica na questão do financiamento ativo, se é viável, tá? Só se é viável. Mas é estratégia, por isso que eu me especializei tanto nessas regras para entender de que fato a gente consegue otimizar e passar segurança. Exato, tem muita gente que não sabe, mas agora tu já sabe. Então, se você tem algum amigo, conhece alguém que trabalha, quer usar FGTS na compra de imóvel, manda para ele e principalmente segue o meu perfil, porque além do ser corretor e conseguir te auxiliar na compra estruturada de imóvel, eu consigo passar segurança.